Olá, estamos de volta com mais um informativo Eleições 2016. E participando desse informativo, o doutor Maurício Mendes, que é especialista em direito eleitoral. Seja bem-vindo, doutor Maurício. Obrigado, Wilson. É sempre uma satisfação a gente poder participar aqui com os espectadores do TV Cidade. Vamos falar hoje sobre o que pode o candidato, ou seja, quanto à propaganda eleitoral. O que o candidato pode fazer quanto a papel, distribuição de folhetos? O santinho tem que ter o CNPJ ou não? A propaganda ela tem alguns requisitos, tem algumas coisas que não são permitidas e tem alguns requisitos para que ela seja considerada válida, né? Ela tem limitações quanto ao tamanho, né? Tem um tamanho específico de panfleto, né? Panfleto A4. E na propaganda, para fazer a identificação, tem que constar o nome da coligação, o partido pelo qual o candidato concorre, se for da majoritário, o nome da coligação e os partidos que compõem a coligação, né? E na proporcional, o nome da coligação e o partido do candidato, né? Para especificar qual é o partido a que aquele candidato pertence. E tem que ter a identificação de quem paga a propaganda. Por isso, consta do CNPJ do candidato e o CNPJ de quem fez, porque às vezes nós temos o candidato da... Por exemplo, da gráfica? Também de quem faz, também, mas a questão de quem paga é o seguinte, às vezes nós temos o que a gente chama de propaganda casada. Como funciona a propaganda casada? A propaganda casada é o candidato a prefeito junto com o candidato a vereador de sua coligação. Né? Então, para um controle de prestação de contas, tem que ficar individualizado quem foi o responsável pelaquela contratação da propaganda, aonde foi feita, tem que informar a tiragem também, a quantidade de propagandas. Essas informações, elas têm por objetivo facilitar o controle de gastos, de arrecadação e de gastos, e posteriormente, uma verificação na prestação de contas. Quer dizer, é uma forma de controlar quanto o candidato social, e a coligação está gastando. Exatamente. Né? E quem está financiando a campanha do candidato também. Doutor Maurício, quanto às bandeiras portáteis, elas estão permitidas em via pública? Sim, houve uma grande redução do que é permitido e do que não é permitido. Hoje você vê, nós estamos no mês final de campanha, e nós não temos a cidade tão inundada de propaganda quanto em outros anos, né? Foram retirados outdoors, a quantidade de placa foi diminuída, não é permitido mais placa da forma como era. Hoje, antigamente permitia 4 metros quadrados, hoje há uma redução no tamanho das placas. Diminui a poluição visual. Não, exatamente, né? Diminui a poluição visual. Algumas coisas ainda são permitidas. Bandeira, por exemplo, é permitida desde que móvel. A mobilidade da bandeira é caracterizada pela possibilidade dela ser recolhida ao fim do dia. Então, o candidato não pode deixar lá indiscriminadamente a bandeira no local, mas pode deixar a bandeira desacompanhada de uma pessoa, né, mas ela se comprometendo a recolhê-la ao fim do dia. E se atrapalhar o trânsito? Não, aí não pode. Aí qualquer propaganda que atrapalhe o trânsito, ela tem que ser imediatamente retirada, porque não é um erro na propaganda em si, é um erro em sua localização. Né? Então aí ela não fere a legislação eleitoral, ela fere a legislação de trânsito, defendendo um bem maior que é a segurança pública. Agora, quanto a adesivo em carros, é permitido? E a outra pergunta é quanto o estacionamento desse veículo, por exemplo, no pátio de uma escola. O adesivo em carro, o impacto visual do adesivo não pode ser maior que a legislação determina. Então, se eu tenho um adesivo, uma limitação de 50 por 40 no adesivo, eu não posso colar 3 adesivos em sequência, que me vai dar, embora individualmente eles atendam essa limitação, que vai dar um impacto maior. A exceção fica pelo chamado, que convencionou se chamar de microperfurado na parte traseira do carro. Né? Então, é permitido que aquele tenha uma metragem maior do que aquela de adesivo que é colocada. A colocação de carros estacionados no interior de bens públicos é uma situação que deve ser interpretada da seguinte forma. Eu não posso vedar a manifestação individual da pessoa.
né? E silenciosa, né, no caso. Né? Sim, olha só, às vezes até... Silenciosa, até mas falando, visualmente... Por que a questão da manifestação silenciosa é no dia da campanha, que a gente depois vai conversar sobre isso, sobre quando chegando perto, o que pode, o que não pode, no dia da campanha. Agora, isso não pode ser uma situação orquestrada que aquilo se transforme num outdoor disfarçado, né? Falando que diariamente aquilo é colocado ali como para ter o impacto visual de que quem passa aquilo ser um local de colocação. Não se esqueça que o estacionamento de uma escola é um bem público, né? Mas isso é permitido? O carro estacionado com um adesivo? Eu acho que eventualmente seria permitido, não teria problema. Eventualmente. Agora, quanto aos alto-falantes, amplificadores, carro de som, que muita gente vem reclamando, muita gente tem ligado aqui para a produção do Bom Dia Cidade, reclamando de que são muitos carros de som, um atrás do outro, e isso é permitido de que horário até durante o dia? Começa a que horas e pode terminar a que horas? Olha só, não é tão somente a questão do horário, é a questão do local e do volume também. Então, tem restrição quanto ao horário, tem restrição quanto ao local que ele circula e quanto ao volume que ele vai propagar o jingle ou o nome de seu candidato. Ele não pode circular a 200 metros de escolas em funcionamento, igrejas em funcionamento, prédios públicos em funcionamento, casas de saúde e hospitais. A altura dele também, se a memória me traz, acho que não pode ser superior a 80 decibéis, né? Então, tem essas situações. Agora, hoje não é tão somente carro de som. Por tração humana, se eu arrastar uma caixa de som, aquilo também tem que obedecer exatamente os mesmos limites de um carro de som. Porque... não é motorizado, mas tem que seguir a legislação. O Graciliano Ramos fala uma coisa interessante. Quanto mais forte a repressão, mais sofisticados os meios de burlarem. É que no país inteiro, eu sempre bato nisso, que a lei é nacional, a lei vale tanto para a eleição de São Paulo quanto para a eleição do menor interior do município do Brasil, eles alegavam que não era carro de som porque o dispositivo sonoro era tracionado por animal. Então, até pelo homem, né? Hoje pelo homem também, né? Mas as alegações que foram julgados seria amplificador de som numa carroça. Seria isso. E o entendimento judiciário, não, que tudo isso se enquadraria em carro de som, e para acabar com qualquer tipo de alegação, a lei vem definindo, né, resolução de propaganda, vem definindo que também considera esse carro de som mesmo o que for feito por tração animal ou humana. Então, é permitido. É permitido obedecendo essas situações, né, de limite de local. Seria absolutamente não razoável você permitir que ao lado de um hospital passasse um carro na velocidade muito grande. É interessante a gente ver, porque a aplicação rigorosa da lei, a gente vê os carros andando no centro da cidade, onde nós temos seguidas escolas, né? O colégio estadual, outra coisa. E uma aplicação rigorosa da lei não permitiria o funcionamento do carro dessa forma, como às vezes a gente vê aqui. E quanto à realização de comícios? Pode trazer um cantor, mesmo que o cantor não seja bastante conhecido? Não pode. Ficou assentado, e a vontade da lei hoje é essa, que o objeto de atração do público ao comício tem que ser o candidato e suas propostas, né? Aliás, a gente vê a distinção técnica de propaganda e publicidade, né? Você vê muita coisa dando ciência que uma pessoa é candidata, mas pouca propaganda dizendo o que aquele candidato pretende fazer, né? O comício seria uma oportunidade do eleitorado, em tese, ouvir o que aquela pessoa que está se propondo a ser vereador, a ser prefeito, intenciona fazer caso eleito seja. Essa proposta, né? Não pode ter nenhum outro atrativo, não só o showmício que chama, né? Mas também distribuição de cachorro-quente, distribuição de pipoca ou de qualquer outra coisa que chame a atenção do público, senão o próprio candidato. Ok. Muito obrigado, doutor Maurício. Até o próximo informativo. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação. Estamos encerrando mais um Informativo Eleições 2016. Voltaremos em breve com mais informações sobre o que pode e o que não pode, tanto para o candidato como para o eleitor. Muito obrigado pela audiência.